As 5 perguntas que definem a sua aprovação ou reprovação na entrevista de emprego. Olá, meu nome é Rômulo Gutierrez, este é o canal Emprego Novo, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 24 anos e hoje eu trouxe as 5 perguntas que estão mais caindo nos processos seletivos no Brasil, tá bom? Só que eu não vou trazer só as perguntas, eu vou trazer as perguntas e as respostas que os recrutadores e gestores querem ouvir. Então, fique muito atento, é um vídeo pérola aqui do Emprego Novo, tá bom? Para que você possa usufruir. Mas vamos lá, eu vou começar pela quinta, pela quarta, por ordem de importância, até chegar à primeira, que é aquela que tem mais peso. Quinta pergunta que mais tem caído em mais ou menos aí 25% dos processos seletivos, que é: como você administra os conflitos do seu trabalho, né? Um parênteses, quando pergunta sobre isso, é importante você ter em mente que a pessoa que está perguntando está esperando que você seja uma pessoa, resolutiva, que propõe resoluções, 2, pacifista, ou seja, que não leve as coisas para o lado pessoal, e 3, principalmente, que tem um grande foco no cliente final do negócio. Tá? Então, se perguntar, aí depende muito da profissão. Então, por exemplo, perguntou para um vendedor, como você administra os conflitos? Vou dizer, olha, primeiro momento, acredito que os conflitos eles fazem parte da natureza humana, né? E assim, na área de vendas, a gente sempre tem alguns conflitos, mas os conflitos não precisam se tornar brigas, né? Eu, por exemplo, com o cliente, procuro sempre, né, entender que o cliente tem o máximo de razão possível, que é o clientelismo. Mas eu também tento colocar as regras, os contratos que são ali imputados. Eu até vou te dar um exemplo. Teve uma vez que eu vendi algo, o cliente questionou isso, ele ficou bravo, eu na verdade chamei ele para tomar um café, abrandei a situação, pacifista. E no final ele entendeu o contrato que ele tinha assinado, a gente resolveu tranquilamente. É assim que eu procuro resolver os conflitos, através de um bom diálogo. Então palavras como ouvir, diálogo, calma, paciência, são fatores importantes nessa pergunta. Quando lhe perguntarem sobre como você administra os seus conflitos, procure ter um exemplo prático, igual eu dei aqui, né? Que eu inventei aí para vendedor. Mas é uma pergunta fundamental na entrevista. Pacifismo, foco no cliente, saber ouvir e resolver a situação de maneira comedida, entendendo que os conflitos acontecem, são as formas aí, os pontos certos para você aprovar nessa pergunta. Rômulo, qual é a quarta pergunta? Que são 5 que estão bombando nos processos seletivos. Qual é a quarta? A quarta é, principalmente em entrevista com o gestor, eles perguntam assim, quais requisitos que quando você leu a vaga, você se sentiu muito confortável e tranquilo? Né? Essa pergunta, quem está perguntando, o recrutador ou gestor, quer saber se você é o candidato que vai chegar lá e vai dar conta do resultado, vai dar conta do trabalho que tem que ser feito. Então, e ele quer saber também se você é uma pessoa atenta, que já começou entrando bem na empresa, ou seja, prestou atenção na vaga que está descrita por ali. Tá? Qual é a melhor resposta? A melhor resposta é antes da entrevista, você sempre vai ter a vaga, passa lá um grifo lá nas palavras mais importantes. Exemplo, a vaga agora é para enfermeira, tá? Ou enfermeiro, e aí me pergunta quais os requisitos da vaga que você está mais tranquilo. Aí eu li a vaga e vou falar, olha, é uma vaga de UTI neonatal. Olha, o mais tranquilo para mim, eu tenho 12 anos de experiência na área de UTI neonatal, então para mim é muito tranquilo. Vi que vocês precisam também de rotinas X, Y, ZW. Eu trabalhei com isso nos 2 últimos anos, então para mim é muito tranquilo. E vi que vocês precisam de uma necessidade aí de flexibilidade de horário e de escala, e são pontos que eu tenho muita tranquilidade para poder trabalhar e desenvolver, então vocês podem ficar sossegado quanto a isso. Ou seja, quando perguntam quais requisitos da vaga você está tranquilo, tente pegar requisitos mais importantes que você leu a vaga. Tente puxar para requisitos técnicos para mostrar que você é capaz tecnicamente de entregar o melhor naquela vaga. Tudo bem? Outra pergunta é falei a quinta, essa é a quarta pergunta que está bombando nos processos seletivos. Agora eu vou vir com a terceira, com a segunda e com a primeira. Fique aí. Antes disso, agradecer você que é inscrito no canal Emprego Novo. Aqui tem vídeo novo de segunda a sexta, às 13 horas, sem falta. LinkedIn, currículo, processo seletivo, entrevista, tudo tá aqui no Emprego Novo, tá bom? Se você não é inscrito, me ajuda, 1 segundo, só clica no inscrever-se aqui no canal Emprego Novo, você vai me ajudar.
Você quer treinar uma entrevista de emprego comigo? Vamos melhorar o teu currículo? Melhorar o teu LinkedIn para você participar de mais processos? Abra a descrição do vídeo, primeiro contato meu WhatsApp direto. Ou nos comentários do vídeo, primeiro comentário meu WhatsApp direto. Preços pequenos para os inscritos no canal Emprego Novo, tá? Aproveita e deixa o seu like aí também. Terceira pergunta que tem bombado nos processos seletivos, e muita gente está bombando, né? No processo, reprovando com essa pergunta aqui, que é a seguinte. Se eu te contratar, quais serão as primeiras atitudes que você vai ter ao chegar aqui, enfermeiro Rômulo? Eu tenho um morro de medo de sangue, se eu vejo sangue eu caio duro, tá? Mas vamos lá. Quais são as primeiras atitudes que, se contratado, você vai fazer aqui dentro, né? O que ele está querendo verificar com isso, com essa pergunta? Está querendo verificar algumas coisas. Primeiro, teu senso de proatividade. Segundo, seu senso de organização, tá? Se você é proativo e organizado. Verbos que conjuminam bem com essa pergunta. O verbo aprender, tá? O verbo observar e o verbo botar a mão na massa, mexer, fazer, né? Então, enquanto enfermeiro, olha, as primeiras atitudes, no primeiro momento, eu ia procurar aprender com os colegas de trabalho o funcionamento da UTI neonatal, isso de uma maneira rápida, mostrar que você vai se adaptar. Segundo, me adaptar o mais rápido possível à rotina, para poder servir bem o hospital e as crianças que estão no processo de internação. E assim, no mesmo dia ali eu já gostaria também de começar a praticar, começar a trabalhar, começar a desenvolver, né? Para que eu possa colaborar com a minha equipe. São as primeiras atitudes que eu pretendo ter, caso eu seja contratado, tá bom? Essa é a terceira pergunta que mais está caindo, né? E que tem aí um modelo de resposta para você seguir na tua área. Eu vou vir para a segunda e para a primeira agora, para você que está até os 7 minutos de vídeo aqui no canal Emprego Novo. Eu vou deixar um vídeo na descrição, você clica na descrição, abre a descrição, um vídeo muito legal que explica como você pode ser aprovado na entrevista com o gestor, tá bom? Assista esse vídeo, porque vai te ajudar muito também, tá bom? Vou seguir aqui. Inclusive, aos 7 minutos e 18, deixa um comentário aqui no vídeo. Quanto mais você comenta, mais o YouTube manda esse vídeo para outros lugares, tá bom? Diga aí que você chegou até os 7h25, só diga assim, estou aqui, para eu saber que você chegou e o YouTube mandar esse vídeo para outros lugares. A segunda pergunta que mais tem caído aí, né? Eu falei a quinta, a quarta, a terceira, agora é a segunda. Como que você atua com pessoas muito exigentes? Por que perguntam isso? Ou a empresa tem aquele estilo bem exigente, bem, entre aspas, bem chatinho, onde tudo tem que estar perfeito, tá? E aí é óbvio que a resposta não dá para você falar, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas muito exigentes, porque a vida tem que ser mais alegre, feliz e contente, né? Se a pergunta está sendo endereçada, está sendo muito endereçada, aí um parênteses. Mercado hoje profissional, uma pequena empresa, uma grande empresa, muita concorrência, muita dificuldade, muita luta por preço, muita luta para permanecer numa economia tão instável, né, como é o Brasil. O Brasil é complicado demais, né? Termina uma crise, mas você sabe que já vai chegar outra, né? Porque é cíclico, isso aqui é uma loucura, enfim. E não importa a questão política, né? Porque o político, todos eles, eu tô cansado dessa história de política também, mas deixa isso aí de lado. Mas vão perguntar para você como é que você atua com pessoas exigentes, né? Você tem que mostrar naturalidade. Esse é o primeiro ponto. E dar um exemplo de quando você foi exigido e que você não tem problema nenhum. Passe segurança. Exemplo. Peguei o exemplo de enfermeiro hoje, mas pense na tua área. Enfermeiro Rômulo, como é que você atua, de repente, com pessoas mais exigentes? Olha, no último hospital que eu trabalhei, embora seja um hospital público, o nível de exigência era extremamente grande, né? A minha coordenadora de enfermagem, ela também trabalhava num grande hospital de São Paulo, então os padrões de exigência eram muito grandes. A própria prefeitura era muito exigente com a parte documental, então eu me adaptei, né, a dar conta de altas exigências, de ser medido por essas exigências. Inclusive, na minha última avaliação de desempenho, uma avaliação de 0 a 5, eu fiquei com 4,8. Então eu consigo cumprir bem padrões exigentes, pessoas exigentes, para mim é muito natural. Essa é a ideia. Não mostre dificuldade. Não fique criando caso, né? Depende, tem exigência que é muito boba, não tem por que acontecer. E é verdade mesmo, né? Tem exigência que é tão, né, banal, mas assim, se você se mostra uma pessoa resistente, a probabilidade de você reprovar é maior, entendeu?
Mostre-se, então, apto às exigências e dê um exemplo de quando você foi exigido na área da vaga que você está concorrendo e você respondeu muito bem, tá? E agora a primeira pergunta, que tem mais peso na entrevista, é o seguinte: sobre essa vaga que você está se candidatando agora, enfermeiro Rômulo, pense aí no seu cargo, se quiser treinar a entrevista comigo, a gente pensa junto. Sobre esta vaga, enfermeiro Rômulo, o que menos você se identifica? O que você teria dificuldade de fazer? O que ele está querendo saber de você? De acordo com a vaga, tem algum ponto que você vai ter mais dificuldade de se adaptar? Tem algum ponto que seja mais difícil? Tem algum ponto que seja mais complicado? Como é que eu respondo? Sabedoria. Nunca vai no ponto. Exemplo. Vamos supor lá que está escrito, eu não sou enfermeiro, tá? Tá escrito tá escrito lá que tem que fazer processo de, ter contato diretamente com os responsáveis pelas crianças que estão na UTI neonatal. Tá escrito aqui. E esse é um ponto que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Porque eu nunca fiz isso em nenhum hospital. Eu não vou responder, eu tenho dificuldade com contato com os pacientes, com os acompanhantes, porque eu nunca tive. Seja sábio. Fala, olha, olhando a vaga, eu praticamente tenho boa aderência com todos os pontos que estão aí. Então eu fico muito tranquilo. Inclusive eu vi que vocês precisam de uma pessoa que domine o Power BI, né? Que é uma ferramenta importante de indicadores. Eu tenho esse domínio. Tente trazer algo primeiro que você tem domínio, para depois falar o que você não tem. Inclusive eu deixei um curso legal de Power BI aqui na descrição. Depois você dá uma olhada. Aí você fala, mas essa questão de contato com os acompanhantes, né, das crianças, é algo que eu ainda não tenho experiência. Mas eu aprendo tranquilamente, eu sou uma pessoa de fácil adaptação, então podem contar comigo para aprender sobre isso, não há problema nenhum. É passar a segurança de que você é capaz de aprender, é passar a boa vontade que você é capaz de aprender, dizer a verdade do que você não domina, já que ele te perguntou o que você não domina na vaga, tá? Mas antes, com sabedoria, de trazer aquilo que você domina para passar um pouco mais de segurança na tua entrevista. Faz isso que dá match, faz isso que dá gol. Agora eu te convido para assistir aquele outro vídeo que eu deixei lá de gestor, você clica que vai estar top, tá aqui na descrição, tá? E se você quer treinar uma entrevista comigo, melhorar teu currículo, teu LinkedIn, primeiro contato, meu WhatsApp direto nos comentários. Excelente entrevista, um abraço e até mais, tchau, tchau!